Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais essa live. Hoje é um dia diferente, uma segunda-feira, né? E hoje nós temos aí participações especiais, porque hoje nós vamos falar sobre o livro O Chamado, que é meu segundo projeto aí, com mais aí 52 escritores aí que realmente estão nesse movimento do chamado, realmente tá ligado aí com o evento que aconteceu aí no dia 29 de dezembro, né? Onde o Pablo, nosso mentor, ele realmente promoveu esse evento que reuniu mais aí de 15 mil generais em um único dia, em um único local. E lá aconteceram várias coisas, muitos códigos foram realmente liberados e realmente tivemos essa proposta desse projeto maravilhoso, que é esse nosso livro O Chamado. Então eu vou chamar aqui também esses escritores que estão envolvidos nesse projeto, para que a gente comece a compartilhar um pouquinho aí desses códigos e começar essa noite, essa nossa live diferenciada, né? Que eu sempre faço as minhas lives de sexta-feira e de quinta, e hoje numa segunda-feira com esses generais. Eu vou chamar eles aqui para que a gente comece a se apresentar e se conhecer também. E aí a gente vai falar para vocês alguns códigos aí que vocês vão realmente entender o porquê desse projeto, quão grande aí as coisas estão acontecendo por trás de tudo isso, tá? Boa noite, Tiago, nosso convidado aqui também, escritor. Boa noite, Alice, Pablo, Heloísa, sejam bem-vindos. Eu vou chamar eles aqui para participar com a gente aqui da live. Deixa eu chamar eles aqui. Vê aí se já chegou o convite para você, para que a gente participe aqui nessa live, que a gente vai compartilhar esses códigos, né? O que é esse evento do chamado? O que aconteceu? Boa noite! Sejam todos bem-vindos! Tudo bem com vocês? Boa noite! Já comecei fazendo uma pequena abertura aqui para ir aquecendo esse povo que está entrando também, né? Sejam muito bem-vindos, é um prazer conhecer vocês. A gente ainda não tinha esbarrado por aqui no Instagram, conversado ainda, mas hoje é a nossa oportunidade para a gente poder compartilhar os nossos conhecimentos e também falar para esse povo aqui o que é esse chamado, né? O que cada um recebeu aqui realmente de convite para participar desse projeto. Eu confesso que eu fiquei surpresa, mas eu quero saber um pouquinho de vocês aí, mas eu já vou falar de onde eu sou também para já fazer essa abertura, né? Eu moro aqui em Cesário-Lange, uma cidade do interior de São Paulo, tudo muito pertinho aqui, na verdade, né? Tô bem pertinho aqui do Resort Digital, da plataforma do Pablo, então assim, bem no centro aí, pertinho de São Paulo. Também sou escritora, já tenho meu primeiro livro publicado aí, participei do evento dos 300 e foi muito bacana porque eu já estava aquecida nesse movimento e aí veio esse convite em especial. Eu agarrei com todas as minhas forças, eu falei, esse projeto eu quero participar com certeza, porque essa experiência de você participar em um livro em coautoria é diferente. É um momento que você realmente encontra novas pessoas, que vai possibilitar os novos resultados e faz com que a gente também ganhe essas conexões e tenha um alcance maior da nossa mensagem. Então é muito importante. Eu agradeço muito a participação de vocês e quero que vocês aí comecem também a se apresentar um pouquinho para a gente já ir deslanchando as nossas conversas e também trocando esses nossos códigos poderosos. Afinal, são 52 códigos em um único livro, não é qualquer livro, né? Então, fiquem à vontade aí, Heloísa, se você quiser apresentar, o Thiago, a Amanda, fiquem à vontade. Eu começo ou vocês? Vamos deixar o casal começar. Pode começar, Luiz. Então, é uma alegria muito grande, né? Eu estou vivendo assim, um dos melhores momentos da minha vida, porque é muito bom quando a gente começa a viver um direcionamento de Deus, né? Você vê que Deus está direcionando a tua vida e você se torna sensível a isso. Então, eu lembro que em novembro o Marcelo tinha me chamado para participar de um livro também, e eu fiquei com medo. E como que o medo paralisa a gente? É incrível como que o medo paralisa a gente. E aí eu fiquei paralisada e não fiz. Já nesse segundo, eu senti assim, um mover muito grande de Deus. E eu falei assim, eu vou escrever, sabe? Porque eu acredito, o que está escrito lá em Salmos, né, 39, que fala que Deus, a nossa história já está escrita, Ele já escreveu desde o começo.
E eu tenho dito que o Thiago, né? Eu gosto muito de falar com o Thiago e com a Amanda, porque eles atuam diretamente voltado em projetos, né? Então, eles são pessoas que estão construindo, estão envolvidos em projetos. E você não faz, você faz, Thiago, algum projeto para não dar certo? Não, nem. E você acredita que Deus faria um projeto para dar errado? Com certeza não. Então, eu sou do Rio de Janeiro, o Thiago e a Amanda também são do Rio de Janeiro. É um casal que eu aprendi a respeitar, porque tem uma história do que a gente está querendo viver, que é uma história de família. Então, hoje tem um sacerdote na casa deles, tem uma auxiliadora, porque eu acredito que Deus nos criou para auxiliar os nossos maridos, né? Eles têm, o governo da casa está na mão deles e a gente está ali como auxiliadora. Né? E eu acho muito legal, né, Amanda? Porque Deus ele fez a gente por uma necessidade. Olha que máximo. Ele criou o homem, mas a gente, ele falou assim, não, tem uma necessidade e eu vou. Então, eu acredito nisso. Eu não acredito olhando para eles, né? Porque, assim, você é escritora, eu atuo, né, no ramo de farmácia e eu acho muito bonito o trabalho deles, né? Que é a construção civil. Imagina. É o que todo mundo almeja, né? Ou construir um empreendimento de escritório, ou construir casas, né? E eu não acredito que o Thiago senta com a Amanda e fala assim, Amanda, a gente vai fazer uma construção e vamos fazer de qualquer jeito. Eu não acredito. Não, Eu acredito que eles fazem do melhor. Então, eu quero saber, eu quero dizer que chegou dessa forma para mim, né? O Marcelo me chamou, e eu quero saber para o Thiago e para a Amanda, né? Quero passar uma pergunta para eles. Como é que foi, né? Como é que vocês entraram nesse projeto e como é que está sendo, né? Para vocês, esse momento todo, né? Que veio de janeiro até agora, fevereiro, né? sim, pessoal, boa noite, me apresentar. Boa noite, Daniela, tudo bem? A Heloísa a gente já conhece há Boa noite. algum tempo. Para a gente, na verdade, 2022 tem sido um ano de acelerar, né? Nós somos evangélicos, assim, eu não sei, cada um tem sua religião, mas falando do propósito de Deus na nossa vida, ele já vinha apontado algumas vezes que a gente ia escrever a nossa história, né, através de livros. Só que é algo assim que você pensa que não é tangível, né? É uma coisa que fala, pô, legal, maneiro, mas vai ser lá para frente e tal. E aí quando as coisas começam a acontecer, você fala, calma aí, que loucura é essa, né? E aí a gente está fazendo parte do chamado, assim, nos sentimos honrados. E a Heloísa, uma amiga que nos fez esse convite, né? Ela ligou para a Amanda e a Amanda pode falar mais um pouquinho, mas tem sido uma experiência que tem nos levado para um nível superior, com certeza. Pode falar, Amanda. Boa noite, pessoal. A Elo, né, um dia a gente já se conhecia, né, já tinha falado algumas vezes com ela, mas assim, contato mesmo era pouco. E um dia a gente, na correria, né, indo trabalhar, ela me ligou, ela falou, oi, Amanda, tudo bom? Aqui é Elo. Aí eu, né, não lembrava dela, assim. E aí ela começou a falar comigo a respeito, né, do chamado. E eu comecei a me arrepiar, comecei a sentir uma coisa assim, muito diferente. E eu falei, sim, eu estou disposta, eu quero sim. E aí ela falou, eu não sei porquê, mas Deus me incomodou, né, para estar falando com vocês. E eu não sei se vocês conseguem entender, mas Deus me deu a seguinte, o chamado, né, do livro, e ele falou muito claro comigo, não construa nada, se conecte ao construtor. Quando ela falou essa frase, eu comecei a chorar, olhei para o Thiago, ele estava dirigindo, ele, o que foi? Está ficando louca? E aí eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte dentro do meu coração, porque como o Thiago falou, é uma promessa, e muitas das vezes nós pensamos que não vai mais acontecer, está muito longe, né, do propósito de Deus acontecer na nossa vida. Ela falou comigo, eu entendi que era a voz de Deus nos chamando. Realmente era um chamado de Deus para a nossa vida. E ali a gente podia dizer sim, né?
ou não. E eu falei, com certeza, eu tô com você, Lô, vamos junto, vamos embarcar nessa loucura. Mas eu tenho certeza que tem sido dias incríveis. Nós, né, trocamos várias ideias e Deus tem realmente feito coisas muito grandiosas através, né, dessa amizade. Tem sido muito, muito bom mesmo. Eu quero saber, né, tanto agora para a Dani e para vocês dois, né, o que significa, né, o que vocês entendem pelo chamado? O que vocês, essa palavra assim, eu fui chamada por Deus. Vocês têm, assim, uma ideia do que Deus quer de vocês através da vida de vocês? O que é o chamado? Bom, falando por mim, né, o chamado para mim realmente foi uma convocação. E é interessante porque eu já vim aí desde o ano passado, quando eu conheci o Pablo, eu estava em busca aí do autoconhecimento, e eu estava assim, eu sou formada em gestão empresarial, então assim, eu estava caminhando aí em várias, assim, na parte generalista, então não tinha algo específico para seguir. E aí eu falei, eu vou começar a estudar o meu autoconhecimento. Foi aí que entrou o Pablo, né, e aí eu comecei a entender realmente essa questão do meu chamado, que eu não sabia que eu ia escrever um livro, eu não sabia que eu ia me conectar com tantas pessoas, né, do mundo inteiro, praticamente, e realmente ter essa condição de levar uma mensagem para muita gente, uma mensagem assim, que é aquela que arde no nosso coração, realmente que Deus chama cada um no seu particular. E é isso que eu senti muito nesse movimento. Eu não estive presencialmente, mas assistindo online, mas até eu falo assim que o meu coração ardia, né, eu senti toda a frequência do movimento. Então, eu achei bacana por conta disso. E esse chamado realmente da gente poder levar essa mensagem, trazer essas pessoas de volta à luz, tirar essas pessoas da escuridão, porque muitas pessoas estão ainda na escuridão, e realmente é uma missão, é árduo, né? Muitas vezes a gente tem que deixar até de dormir para a gente poder realmente estar ali ajudando as pessoas, e é uma dedicação total. E é o que você falou no comecinho, a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir Deus. Deixa eu chamar aqui o Thiago com a Amanda, eu acredito que eles saíram aqui. Tá um pouquinho ruim a conexão, mas esse chamado fez muito isso comigo, sabe? De fazer com que eu levasse a minha mensagem, uma mensagem que eu achava que não era tão importante, e aí realmente surgiu a proposta de escrever livro, e eu comecei nesse ramo, que foi no caso o ano passado. Eu acho que eles caíram aqui mesmo, tô tentando conectar com eles. Deixa eu ver se eles vão voltar aqui. Qual é o tema, né, do teu capítulo, Dani, para que as pessoas se entendam? A força do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui, não estou conseguindo chamar eles aqui, Elo. Deixa eu ver aqui. E o seu também eu acho muito bacana, até eu anotei aqui para a gente falar, o seu fala do processo, né? O processo existe, viva o processo. E é muito bacana, porque às vezes as pessoas elas querem alcançar a perfeição lá na frente, mas elas não querem passar pelo processo da dor, da dificuldade, né, das noites mal dormidas, de você estar ali realmente ajudando as pessoas, se dedicando totalmente. Então elas querem realmente, como o Pablo fala, né, eles querem ter a minha vida, mas não querem passar pelo que eu passei, que no caso é um processo, né? Deixa eu ver se eu chamo eles aqui novamente, eu acho que eles caíram mesmo, mas não está aparecendo o nome deles aqui para mim. E eu acho muito bacana. E eu acho interessante porque, assim, a partir dessa questão do livro, eu comecei a realmente mentorar também nessa área de livros. E eu também ajudo nesses processos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fui aprendendo, eu já comecei a colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. E eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas... O Thiago colocou oi aí, ó. Vê se você consegue chamar ele de volta. Deixa eu ver, acho que ele entrou pelo outro aqui, né? Vou chamar ele aqui. Aí. Acho que agora ele vai entrar com a gente aqui. Deixa eu ver, eu já chamei aqui. Aí, acho que agora vai. Volta. Voltou. Aí, voltar. Deu ruim no meu Instagram, tive que entrar muito bom. Oi, voltando. Tá travando um pouquinho. Deu ruim aí, no pode falar. Deu problema no nosso Instagram, tive que voltar pelo BTH. A gente estamos falando, Thiago, sobre assim, o chamado, né? Então, a Dani, ela foi sensível, né, ao chamado de Deus. E hoje, o fato dela aceitar o chamado, o que aconteceu? Ela hoje ajuda outras pessoas. Hoje ela consegue proporcionar, né,
que outras pessoas cheguem no nível que ela chegou. Porque, assim, parece que está tudo pronto. A verdade é essa. A gente acha que está tudo pronto. Então, eu sempre falo, né? Eu sou da área da saúde e eu vejo, assim, que uma dor, a minha dor, eu sentindo ela hoje, eu vou poder entender a sua dor, né? Então, a gente olhar, Senhor, por que, assim, não por quê, mas para quê? Qual é o teu propósito? Porque, na verdade, existe um propósito de Deus. E Ele nos chamou para cumprir o propósito dele, não tem nada a ver com a gente. Entende? Não tem nada a ver. O que tem a ver com a gente? O que tem a ver é o seguinte, existe o propósito dele e aí ele precisa encaixar essas pessoas. Igual eu vejo, né, a área do... igual você vai escrever um livro. Quem que você precisa? Você precisa de uma escritora, de uma editora, né? Aí, de repente, você vai precisar de quê? De uma pessoa que vai fazer a redação. Aí você vai precisar de outra pessoa que vai fazer o quê? A correção. Olha que máximo. Aí vem o Thiago. O Thiago, ele tá lá na empresa dele. Só que o Thiago faz sozinho? Não. Quais são as pessoas hoje, Thiago, que compõem a tua empresa? Para a sua empresa rodar, quem são os funcionários que você precisa chamar? Hoje, no caso, seria o engenheiro, arquiteto, né? Para você começar a projetar, então você tem que ter um arquiteto parceiro, um engenheiro, e aí depois você tem o mestre de obras, encarregados, né? Pedreiro, ajudantes, eletricista, bombeiro hidráulico, e assim por diante, né? Muita gente envolvida. E você vê, você tem... Primeiro nasce no teu coração, né, já? Como é que funciona? Assim, nasceu, você imagina um terreno, aí você vai construir umas casas, que parte do teu coração, do coração da Amanda, né? Como é que funciona essa parte de construção? Assim, falando de empreendimento imobiliário, no nosso caso, a gente constrói, nós somos construtora, nós construímos e vendemos, né? Então, a gente faz a incorporação e depois a construção e a venda. O que seria a incorporação? É isso que a Heloísa está falando. Né? Você pegar um terreno, por exemplo, aqui o Monte Alto, né, Equitativo, nós vamos fazer aqui, estamos construindo já 12 unidades, e aí a gente pegou um terreno, olhou para aquele terreno e falou, o que pode ser construído aqui, né? E aí alguns fatores são necessários para você definir o projeto. A região, né, a vizinhança, os tipos de casa que tem por perto, o valor de venda dessa unidade, se é casa de baixo ou médio ou alto padrão, e aí se tem natureza, se não tem, qual o valor de venda. Então, antes de chegar ao produto final, a gente avalia esses quesitos, né? E aí, nesse caso aqui do Monte Alto, fomos nós mesmos lá no escritório que desenhamos, vamos falar assim. Já no outro, do Residencial Ilha, foi um arquiteto, um amigo, então eu passei para ele, que era um projeto que tenha uma arquitetura moderna, mas que não seja alguma coisa para vender muito caro, tem que entender o público desse bairro. E aí eu falei, quero 2 quartos, eu quero uma suíte e tal. E aí a gente começa a elaborar um projeto, mas até chegar meio de fato, que vai ser construído, a gente já rascunhou umas 2, 3, 4, até 5 vezes, para poder entregar algo que realmente seja líquido, né? Algo que você vai construir e vender. E isso tem acontecido hoje com o nosso empreendimento. Hoje a gente está no nosso 3º empreendimento próprio. Já vamos atingir o VGV considerável, com o valor de venda, né? Somando os 3. E a cada dia, assim, o desafio tem sido maior, né? E quando veio esse desafio de fazer parte do chamado, e a Heloísa estava falando que, assim, o nosso chamado vai muito além de construir e vender. Na verdade, o que a gente tem de bagagem para passar para a vida de famílias, né? De empresários que, às vezes, podem estar passando por algum momento de dificuldade financeira, de dívida, de achar que não dá mais, de quebrar, de falência. Hoje, com tudo que a gente já passou até hoje, a gente consegue dizer para esse
empresário, para essa pessoa, para essa família, para esse jovem, que o impossível não existe, né? É apenas uma palavra que deveria ser tirada do dicionário. E, por exemplo, eu comecei com nada, assim, com 19 anos nós casamos, a gente era bem novo, não trabalhava, nada. E aí comecei fazendo uma segurança, uma pedreira, e sem muita expectativa, mas além da nossa força, né, Deus vai abrindo os caminhos e a história seria longa para eu contar aqui, mas hoje a gente está seguindo um caminho que Tá bem pesada essa live, né, Dani? Porque Tá, deu uma travadinha ali, né? Acho que agora tá voltando. Pode Acho que continuar. agora voltou. 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 Então é isso, assim, para a gente tem sido uma experiência, de fato, nos mostrando para onde que Deus quer nos levar, né? Assim, que é o transbordo. É você pegar a sua história, né, e levar para outras pessoas e mostrar que a história deles é só mais uma que tem saída. Né? Às vezes a pessoa vai estar no fundo de um poço achando que não tem alternativa, que ele não pode recomeçar, que a Heloísa até falou com a gente aqui, construir é teoricamente fácil, vamos dizer assim, mas o reconstruir às vezes é mais difícil do que você começar algo novo. Mas existe a possibilidade da reconstrução. Né? Então é isso, se a Amanda quer falar alguma coisa, pode falar. Thiago já disse tudo, né? É muito importante. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar que a mulher, ela sempre está atrás, né, do marido, auxiliando, e o Paulo sempre tem falado que não é dessa forma. Nós estamos ao lado, né? Sempre orientando, de uma maneira bem sábia, né? Falando o que o nosso coração, né, queima, e eu tenho aprendido muito, né, com o Tiago, porque ele é um homem realmente que não tem limite, né? A gente olha hoje e amanhã ele fala, você vai andar no meu avião, as pessoas não acreditam muito, mas quando a gente começou, a gente não tinha nada, as pessoas também não acreditavam que ia dar certo, né, que a gente ia vencer, né, na família. E estamos aqui, né, de pé, vem a diversidade, dias difíceis, dias de choro, né, ver essa pandemia, continua a construção, para a construção, qual é a direção? E a gente sempre olhava para Deus e perguntava, Senhor, qual é a sua direção? E o Senhor, pode continuar, eu estou com vocês. E cada dia era, né, uma experiência diferente. E hoje, quando a gente encerra a construção, a gente já consegue ter as casas vendidas, né? A maioria delas já estão, né, quando o cliente vem olhar, ele já se apaixona e fala, porque a gente faz não de qualquer maneira, a gente faz como se fosse para a gente morar. É o nosso sonho. E aí, quando a gente entrega a chave, a gente ora e a gente fala para aquelas pessoas, né, que a gente gerou aquele lugar com muita oração, com muito choro, com muita fé. E aquilo traz um transbordo, né, do céu mesmo. A gente consegue sentir a presença de Deus sendo inundada naquele lugar e famílias recebendo mesmo uma nova chance de viver uma história diferente. E tem sido incrível essa experiência, né? De poder sonhar e, através dos nossos sonhos, conseguir que pessoas também consigam realizar os sonhos delas. E é isso que Deus tem colocado no nosso coração. Acredito que
ainda vão ouvir muitas outras histórias, né, a nosso respeito, nosso testemunho, mas é um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida. A Cláudia está perguntando aqui de onde vocês são. Eles são do Rio de Janeiro. E enquanto vocês estavam falando, eu lembrei, sabe, muito assim, nitidamente daquela passagem, né, que a palavra de Deus diz que não se coloca vinho novo em odre velho. E assim, veio essa frase muito, muito grande. Então, eu tenho certeza que Deus, ele precisou, né, nos reconstruir, tirar algumas crenças que nós tínhamos para a gente poder avançar. Então, hoje, Deus está transformando a nossa vida. E eu acredito que a vida de vocês, Thiago e Amanda, vocês vão levar isso que vocês estão vivendo para outros estados. Vão ter outros empreendedores se conectando com vocês. Sabe? Vão ter outras pessoas chegando até vocês. E assim, vocês vão saber o beabá, né? O processo que vocês passaram. Mesma coisa na vida da Dani. Pessoas vão chegar para ela e falar assim, como assim escrever um livro? Você teve um tempo muito reduzido, né, Dani? Para escrever participar dos 300? Como é que foi essa experiência? Sim, foram 30 dias para escrever, né? Mas eu, na verdade, tinha procrastinado um pouco. E aí eu acabei fazendo, assim, num tempo muito recorde de 5 dias, mas não 5 dias consecutivos. Por exemplo, eu peguei o primeiro dia e fiz 5 páginas, né? Aí passou uma semana, fiz 10, até no quinto dia, assim, não consecutivo, eu consegui terminar. E aí, no caso, eu fiz o livro digital. Aí, depois que veio o desafio do 300, aí virou aquela correria. Aí eu falei, agora eu vou ter que correr para fazer o livro físico, né? Aí já demorou um pouquinho mais. Foram aí por volta de 2 meses, até chegar ali em dezembro, dia 22. E aí eu já consegui, uma semana antes, eu estava com o livro na minha mão, né? Mas, assim, vivi todos os processos do livro. Eu precisei só de um designer para fazer a segunda capa, porque a primeira eu tinha feito pelo Canva, né? Que foi super básica. Mas eu falei assim, não, vou ter que honrar esse projeto, vou contratar uma pessoa para fazer uma capa melhor e também para fazer a diagramação. Mas o restante eu fiz tudo sozinha, sabe? Eu fiz assim, independente mesmo, não precisei de uma editora. Não que eu descarte a editora, é muito importante, né? Mas é possível fazer sem precisar de uma editora, né? E hoje a gente já está aí avançando também, já estou criando uma equipe editorial, porque até então eu estava sozinha, agora a gente já está correndo atrás para ajudar mais pessoas, também para entregar um melhor, né, um melhor trabalho, um melhor serviço, porque sozinho a gente não faz nada, né, que nem você falou, né, o Thiago falando da construção. Você tem uma responsabilidade muito grande nas suas mãos, que é realmente levar a construção, o sonho para outras pessoas. Isso é muito sério. Muitas pessoas sonham a vida inteira. Eu quero ter minha casa, eu quero ter o meu cantinho, eu quero ter os meus filhos. E eu sei que tem muitos casais que não casam enquanto não tem a casa, né? Porque eles falam, não, eu quero já casar e chegar na minha casinha já tá tudo, né? Mas não, aí tem alguns ousados, não, que já conseguem ali já se unir. Às vezes já tem até uma família formada, mas ainda não tem a sua casa. E isso é muito sério, porque é um sonho, né? E quem não tem esse sonho de ter uma casa própria, né? Vou chamar a Elo aqui, que ela saiu aqui. Quem não tem esse sonho? E é muito importante que a gente viva isso. E é que nem você falou, a gente constrói como se fosse pra gente. Eu acho muito importante isso. E as pessoas muitas vezes não têm, não valorizam isso, né? E é um trabalho essencial que vocês realizam e é importantíssimo. Assim, eu parabenizo vocês aqui, conhecendo vocês hoje pela primeira vez, né? Vocês são tão jovens e já tem esse projeto, essa ideia, essa visão, né, de futuro. Não, eu vou levar para eles algo melhor. É como se eu estivesse dentro da minha casa. Então, eu quero entregar o melhor, né? Eu quero realizar o sonho deles como se fosse o meu sonho. E isso é muito importante. E a questão de escrever o livro também. Eu levo muita proposta, que é o que aconteceu comigo, tá? Eu escrevendo, eu fui muito curada. Então, assim, eu gosto muito de escrever. Então, aí eu comecei a desenvolver muito mais a escrita, porque aí Deus me colocou ali. Até o capítulo, o título do meu livro fala Escritora Particular de Deus, né? Foi, inclusive, em um dos percursos aí que eu estava amamentando a minha filha. Hoje ela está indo para os seus 3 anos. Eu estava amamentando ela. E aí Deus começou a falar comigo em frases ali. Eu não anotava, sabe? Eu escutava, mas não obedecia. Eu não anotava, né? Aí, a partir daquele momento, eu comecei a anotar o que ele falou pra mim. E aí começou a surgir frases, assim, essas frases que você lê, assim, e você se renova.
E aí um dia ele falou, você é minha escritora particular. Daí aquilo soou tão forte, eu falei, vai ter que ir pro livro isso daí. E aí só depois que eu vim conhecer, né, o Pablo e a Elis também, que realmente eu materializei. E a questão de você visualizar, né, e você acreditar que aquilo já aconteceu. E um desses dias ele me mostrou também eu virando as páginas do meu livro. Então eu falei, porque isso vai acontecer. Então eu coloquei muita fé, acreditei que isso ia acontecer, e hoje a gente ajuda as outras pessoas, né, com muita simplicidade, porque escrever o livro é complexo, mas tem outras formas de ensinar. Não precisa ser aquela forma realmente fixa, padrão. Tem outras formas. Então eu trago assim muitas coisas de gestão empresarial que eu estudei, ferramentas, né, para unir a escrita. Então é muito importante. Então, ou seja, cada um vai ter uma forma diferente de escrever, né? Assim como as casas. Cada um tem uma visão diferente. Mas se você sempre dá o seu melhor, as pessoas vão falar assim, não, essa casa foi feita para mim, né? Esse espaço foi feito para mim. E ela precisou passar por aqueles processos, né? Como a Elo com certeza fala no livro, passou por esses processos e a gente precisa passar por eles, para a gente entender e lá na frente valorizar. Valeu a pena, e se eu não passasse por esse processo, eu não estaria aqui hoje, né? A gente precisou, inclusive, deixar muitas crenças aí para trás, precisamos passar por desbloqueios. Quantos desbloqueios? Ainda estamos nesse processo, porque é contínuo, né, Elo? Então, a gente precisa. E essa questão também de a gente estar aqui numa live, né, mostrando para essas pessoas que é possível realizar um sonho, é possível escrever um livro, é possível você fazer conexões com as pessoas em outros lugares, países diferentes. Não precisa estar no mesmo lugar, né? Um dia a gente vai se encontrar no presencial, com certeza. Mas existem várias outras formas de se comunicar, de levar a mensagem, que é o que a gente está fazendo aqui. E Deus, Ele chama, mas Ele chama todos os dias. Só que o nosso ouvido está muito cheio de cera, muitas vezes, e a gente não escuta direito, ou escuta pela metade a mensagem, e na hora de colocar em prática, acho que não foi ele não, deixa quieto, vou deixar para lá. E aí realmente a coisa não acontece, não materializa. É que nem vocês fazerem um projeto de uma casa, vocês olham lá, planta, perfeitinho, né? Teve todo um trabalho do engenheiro ali. Mas se não levantar o primeiro tijolo, se não sair realmente formar a equipe, nada acontece, só fica ali no papel, né? E o livro também é isso. É você imaginar, você começar a pensar o que Deus está falando com você, e você já sentiu que cada um aqui tem uma história. E aí você vai transpassar mesmo aquilo que está dentro de você para o papel e vai levar, que o livro, que nem até o Marcelo falou outro dia, né, da editora Ego, né, que está aqui fazendo esse projeto para a gente aqui, o livro, ele vai onde a gente não vai. O livro, ele tem um alcance onde a gente não pode ir muitas vezes. Então, ele é muito mais rápido. E o livro também, eu costumo falar que ele é um acelerador de tempo. Então, a pessoa, muitas vezes, ela vai pegar o seu livro, que nem o nosso livro, que vai ser poderoso, já é poderoso, 52 códigos, ela vai passar ali por cada código e fazer aquelas tarefas, e se ela realmente executar o que está ali dentro, ela vai ter um aceleramento de tempo, que é a proposta, inclusive, do Pablo, né, no Pior Ano. Porque senão as pessoas vão ficar sempre para trás, então a gente vai aumentando o nosso nível também. E esse nível, ele realmente nos traz responsabilidades. E aí a gente acaba encontrando outros bloqueios, né, porque a gente está no caminho, a gente está no processo. Mas se a gente não estiver no caminho, a gente não sabe que vai ter aquele bloqueio, né? Então é muito importante tudo isso, né, Elo? E aí eu quero que você fale um pouquinho também do seu aí, do processo, o que você, assim, tá falando ali no seu livro, alguma coisa. O meu, ele fala da força do Espírito Santo, porque realmente acontece um mover, né? E esse mover é o Espírito sopra onde quer. Então, assim, a mesma mensagem que ele traz para mim, ele pode levar para vocês, mas de maneira diferente. Porque Deus, ele é específico, e também com cada um, porque nós somos únicos, né? A mensagem chega certinho para cada um. E é isso que eu queria ver que você falasse também dessa questão dos processos, quanto é importante também viver isso, né? Porque, assim, é normal, né, a gente já querer as coisas... A gente está num momento, assim, muito de querer as coisas muito rápidas, né? O iFood é uma dessas, o miojo, né? Começou tudo com o miojo, né? Aquele macarrão instantâneo que você faz. A gente quer que a nossa vida seja assim. Então, você imagina hoje um filho, né? Um filho de vocês com uma febre. O que vocês querem? Que a febre passe logo. Em vez de você aproveitar aquilo ali, porque você vai... Olha bem, uma criança fica com febre. E eu lembro disso que eu falei para uma amiga minha. Eu falei assim, a filha dela ficou de 10 horas da noite às 22 horas até
9 horas da manhã sem urinar e beber 7 meses. E quando ela me ligou desesperada, eu falei assim, Dai, aproveita esse momento, anota tudo que vai acontecer e agradece a Deus. Aparentemente, é desesperador, você imagina, seu filho sem urinar. Já está tendo alguma disfunção. Só que eu acalmei o coração dela. Falei assim, olha, vive esse momento. Vai lá no hospital. Porque eu sou farmacêutica, as pessoas acham que tem que, né, indicar um remédio. Eu falei assim, não, vai, leva para o hospital, vai na pediatra. E eu falei assim, ó, comece a escrever o que aconteceu passo a passo. A criança estava apenas desidratada. Apenas. E eu falei assim, olha, quantas mães que você não vai ajudar? Só que a gente não quer. A gente quer que passe a febre, a gente quer que fique bom logo. Entendeu? Mesma coisa numa construção. Eu não entendo muito de construção civil, não entendo nada. Mas acredito eu que antes de você levantar um tijolo, requer um processo. Ou estou errado, Amanda? Não é? Requer um processo. Ah, com certeza. Requer um processo. Não é só pegar e levantar. Não, requer um processo. Seja ele na área tributária, na área, né, da legislação, se pode, se não pode, o que vai... Não sei, eu não entendo. Sim. Mas vamos imaginar, pô, vou construir um posto de gasolina. Ah, tem um rio, será que vai poder? Como é que vai ser o descarte? Não é em qualquer lugar, né? Entendeu? Tem que passar pela aprovação da prefeitura. Entendeu? Então, existe um processo. Por que na nossa vida a gente quer eliminar o processo? Se o processo traz crescimento. Então, se você está no fundo do poço, tem lição extraordinária. Se você estiver fora do poço, tem uma lição extraordinária. Se você está no pico, tem uma lição extraordinária. E se você está no vale, você tem uma lição. Então, independente... Então, eu aprendi isso. Não adianta, você tem que viver o processo. Se Deus permitiu você passar por aquilo ali, você tem que passar e glorificando a Deus e ficar mais preocupada, mais atenta nas lições do que na aprovação, do que no processo. Entendeu? Eu trabalhei numa indústria farmacêutica, numa indústria de produtos dispositivos médicos, e cada produto ele tem um tempo de estufa. Quer dizer, vocês têm que ficar na estufa um tempo que eu não preciso, porque eu sou um produto. Entende? Todos nós somos um produto. E esse produto ele vai ser conhecido internacionalmente. Eu vejo esse nosso livro de uma forma assim muito alta. Eu não consigo ver menos que isso. Sabe? Eu não consigo ver menos. Eu já vejo assim muito. Mas essa é a minha visualização. Sabe? Quantas pessoas vão se conectar com o Thiago após essa live? Quantas pessoas vão se conectar a você? E quantas pessoas vão se conectar em mim? Por quê? Porque a conexão... Como é que é uma conexão, Thiago? Nos canos lá. O que uma conexão faz na obra? Ele vai ligar o quê? Ela liga uma coisa na outra, um ponto ao outro. Ela conduz alguma coisa. E passa, não passa? Na conexão vai passar alguma coisa, não Sim. passa? Ou passa uma eletricidade, ou Vai passa... fluir um líquido, energia, alguma coisa. Olha que coisa extraordinária. Então, através das nossas vidas, olha quantas pessoas não vão passar nas nossas vidas. Quantas pessoas hoje estão precisando do conhecimento que o Thiago tem, e o Thiago vai encurtar a linha de aprendizado. Eu, você. Então, assim, é isso que nós precisamos entender. E eu olhei para um processo. Por que eu quero sair disso aqui? Não, eu tenho que viver. Eu tenho que viver porque lá na frente eu vou poder contar essa experiência. Porque, assim, eu não sei vocês, né? Mas quando a gente vê uma pessoa já lá no topo, a gente acha que foi fácil. Eu acho que Deus pegou a pessoa e colocou no topo. Não foi. Eu costumo falar que é o famoso do nada. Do nada, mas teve um processo. Entendeu? Igual as pessoas falam assim, do zero. Nunca foi do zero, sempre teve um começo. Sabe? Sempre teve um começo, sempre teve uma história. E hoje eu já fiquei sabendo, quer dizer, aos 19 anos, casados, sabe? Talvez assim, mas começaram a sonhar. Sabe? E nós precisamos entender isso, sabe? Que quando nós estamos direcionados, estamos fazendo a vontade de Deus, as bênçãos nos alcançam. Então, esse livro chegou na minha e na vida de vocês, por quê? Porque verdadeiramente nós estamos fazendo a vontade de Deus. Verdadeiramente nós estamos obedecendo a Deus. E isso faz a total diferença na minha e na vida de vocês, né? E todas as pessoas que assistirem essa live, elas possam entender que nós não somos um projeto falido. Nós não somos, Deus não nos desenhou, Deus não desenhou a nossa história para dar errado. Entendeu? Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. E uma das coisas que verdadeiramente aconteceram foram as crenças. Nós acreditarmos naquilo ali. Não é para mim,
é para todo mundo, menos para mim, não. Hoje o Thiago tem uma família linda, eu tenho uma família linda, você tem uma família linda, por quê? Porque Deus desenhou o nosso projeto. E nós precisamos, né? Porque, assim, aquele salmo, tenho certeza que é o Salmo 127, que fala que nossos filhos serão como flechas. Então, nossos filhos farão o que nós não fizemos. Porque hoje nós temos uma mentalidade voltada para Deus, voltada que, para Deus, Ele coloca limite. Eu acredito que eu tenho um limite, você tem um limite, porque Ele deu limite para o mar, não vai dar para mim, não vai dar para vocês. Só que Ele falou que nós faríamos obras maiores. Então, é isso que nós temos que entender, que as obras maiores. E o processo nos faz entender isso, sabe? Nos faz entender. Porque quando você quer acelerar o processo, sempre dá ruim. Agora, quando você está disposto a viver o processo, as coisas acontecem. Então, quem imaginaria, né? Nós estarmos aqui hoje, né? 14, já estava escrito, nós já estamos vivendo o que estava escrito, né? Nessa alegria, né? Porque eu acredito que cada general está muito feliz com a sua participação. Cada general. Eu lembro que no meu livro, a última frase do meu livro é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o guiará. Só que a gente entrega e toma. Não entrega o teu caminho ao Senhor. Eu tenho certeza, igual a Amanda falou muito, muito pertinente, né? Ela falou assim: olha, eu sei qual é o meu chamado na vida do Thiago, qual é o meu chamado na minha família, o que eu estou conduzindo, né? Porque é fácil, Amanda, tomar uma. Tipo assim, o Thiago já está com uma decisão e você falar assim: não vai fazer. Claro que não, ainda mais ele que é muito teimoso, porque eu acredito, né, que a criação, né? Porque quando Deus deu a ele o domínio, aí tudo não é dessa forma. Para ouvir uma mulher é muito difícil. A mulher não sabe de nada. A mulher sempre é a última a falar e a última a decidir qualquer coisa é a gente. Mas quando ele entendeu algumas vezes que quando deu errado, e aí a gente pega aquela frase da mãe: eu te avisei. Aí começa a falar assim: não, eu preciso, né, ouvir um pouco mais, mas eu tenho certeza que os olhos dele, quando a gente está ali conversando, projetando, tentando encontrar uma solução, ele consegue realmente entender que nós ali não estamos querendo um propósito diferente, é o mesmo propósito, é o mesmo objetivo. Então, ele consegue ver realmente uma mulher de Deus. Não é só a mulher dele. É uma pessoa que tem uma voz que pode, sim, né, encontrar um caminho para aquela solução que, às vezes, quando você está mergulhado no problema, você não consegue enxergar. Mas você, de fora, você consegue, né, pegar, né, um ar fresco, você consegue pegar velocidade. Esse estarrinho, né, da Hot Wheels que nossos filhos, né, têm, você puxa, né, até lá no fundo e vai, solta, e ele consegue ter uma pressão, né, para chegar no destino correto. É isso que eu tenho entendido que Deus tem me colocado na vida do Thiago. Muitas das vezes, né, eu olho para ele já chego em casa e falei: caraca, não foi muito bom o dia hoje. Então, essa conexão que existe entre a gente tem feito a diferença. Eu acredito que não é. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando: mas o que você faz na empresa? Aí eu falei: eu faço tudo. Né? A gente está junto em tudo, não tem sou do departamento e tal, não importa. Né? Estamos juntos, conectados por um só objetivo e um só propósito. E aí a gente consegue ter êxito, né? Sucesso em tudo que a gente faz. Porque a gente consegue, né, entender realmente a fala, né, consegue se conectar um no outro. A Elo deu uma travadinha aqui. Eu posso dizer para vocês também que essa questão do chamado eu também posso considerar como um resgate, né? Muitas pessoas aí foram resgatadas. Algumas aí já no comecinho do projeto, algumas aí de última hora. Uns aceitaram, outros não, né? Mas tinha que ser nós, assim, as pessoas que estavam até aqui participando, aqueles que saíram, mas talvez não era o momento deles. Vai ter o momento deles ainda, né? Mas eles passaram por aqui e tiveram, assim, entre aspas, a oportunidade. Porque a oportunidade a gente cria ela, né?
E para que a gente tivesse aqui nesse movimento, nós criamos essa oportunidade, né? Ou a gente precisou se conectar com alguém, ou nós estávamos dentro de algum movimento, né? No caso, eu venho aí do PLD, e realmente a gente teve esse acesso. E a partir desse acesso, a gente conseguiu realmente encontrar essas pessoas aí através desse resgate, que é esse chamado. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Elo aqui. Ela acho que caiu um pouquinho. Mas é muito importante, né? Essa questão da gente levar a mensagem. Fazer com que a nossa vida realmente faça valer nessa terra, né? Uma coisa também que eu tinha muito dentro de mim, ainda tenho, é realmente deixar o legado. Deixar a nossa marca, o nosso rastro aqui na terra. Fazer com que as pessoas passem por nós e entendam. Nossa, hoje você, através de um projeto que você criou para mim, hoje eu consigo realmente ajudar outras pessoas. Minha família tem essa casa, eu consigo também evangelizar dentro da minha casa, né? Que inclusive era uma das propostas aí do Pablo no QGR. As pessoas também, um ajudar o outro, né? Fazer com que leve mais longe a mensagem. É você chegar a falar do seu projeto da casa, mas aí quando a pessoa tá ali, você solta ali uma palavra da Bíblia, você ajuda a pessoa com algum... É o que acaba acontecendo. Isso, aí você vai ali, você vai começando a entender a vida da pessoa, ela começa a se abrir para você, confia em você. E a partir dessa confiança, que é a mesma confiança que nós temos que ter com Deus, a gente ganha novos projetos, ganha novas amizades e as coisas fluem, funcionam muito bem, né? E é muito bacana. E aí vocês falando também de família, essa questão da família é tão importante e a gente precisa fazer esse resgate mesmo, voltar mesmo a ter as nossas famílias unidas, um ajudando o outro, crescendo junto, caminhando ali lado a lado. Porque às vezes acontece, né? As famílias, não, o dinheiro que eu ganho aqui é meu, e aí você trabalha e ganha lá o seu dinheiro. Então aí fica um negócio despareio, né? Aí as coisas não vão, não fluem, não cresce. Então é importante que vocês tenham essa unidade mesmo, a família inteira. E aí o que acontece? Vocês fazem da maneira como Deus está avisando para vocês, automaticamente os filhos começam a caminhar no mesmo nível, começam a acompanhar o que vocês estão fazendo, porque os filhos, eles aprendem muito pelo nosso comportamento, né? E aí, a partir do momento que a gente realmente aprende aqui no digital a trabalhar, a fazer as coisas certas, né? A levar realmente seriedade no que a gente faz, automaticamente vai ter clientes, pessoas fidelizadas, pessoas que estão aí nos ajudando, um vai ajudando o outro. Aí você tem as indicações, que é muito importante, né? Principalmente nesse campo de vendas, porque a gente se vende o tempo todo. A nossa imagem é uma venda, né? Então a gente precisa se preocupar com isso também, né? Não assim, eu só quero vender e acabou. Não. Você vai fidelizar o seu cliente, no caso meu, que fidelizar o leitor, fazer com que ele tenha uma boa experiência na leitura. Esse livro do chamado tem essa proposta, fazer com que as pessoas entrem, mergulhem nesse livro, sejam realmente transformadas e sejam incentivadas a também escrever os seus livros, que é muito importante. E por que não criar suas equipes editoriais? Por que não criar editoras? Né? Então, assim, o projeto ele só continua. Então, a coisa é muito grande, né? Como a Elo falava, né? Eu não consigo ver esse projeto como algo pequeno, é algo muito grande. Até, inclusive, foi uma das visualizações que eu tive no método IP12, né? Dentro do PLD. Eu estava ali parada e vi uma imensa multidão. E essa multidão, ela vinha na minha direção e eu tinha as mãos vazias. Eu não tinha o que entregar para elas. E até então eu não tinha escrito meu livro, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse povo que está vindo na minha direção, no pé? E eles passavam por mim e iam embora. Porque o Pablo fala muito disso, né? A gente precisa ser rampa para essas pessoas. Não somos nós o centro, né? É Jesus que é o centro. É Deus que é a nossa direção. Mas nós nos ajudamos a fazer assim essa rampa para que elas, é ali que está a fonte, é ali que você tem que ir, não é aqui não. E aí hoje eu vejo que o livro me proporcionou isso, né? A gente conseguir levar essa mensagem, ajudar as pessoas nessa rampa mesmo, fazer com que elas alcancem aí a cura que elas estão precisando. Eu falo que a cura da pessoa está atrás da página do livro que ela não escreveu. Olha como é importante escrever um livro, né? E uma coisa que me chamou muita atenção também que o Pablo fala é que boca fechada mata, e realmente mata. Então, se a gente não abrir a boca, eu mesmo até uns 8 meses atrás, eu nem Instagram tinha. E aí eu comecei realmente a fazer live, falar aqui, para mim isso era a coisa mais impossível do mundo. Mas Deus, ele conduziu assim de uma forma tão perfeita, que fez com que realmente eu estivesse aqui ensinando, ajudando e fazendo com muito gosto. Aprendendo essa arte, porque escrever é uma arte.
comunicar é uma arte. E construir também, por que não? Até porque vocês usam criatividade na hora de fazer os planejamentos, né? Você... É muito especial. Eu vou chamar a Elo aqui, mas pode ir falando, como que vocês fazem aí no processo aí de vocês fazerem a planta? Como que vocês conduzem todo esse processo? Deixa eu chamar a Elo aqui. Tá. E pra gente foi assim, nós acabamos conhecendo o Marcelo, não sei se você conhece ele, né? Acho que ele tá aí, tá acompanhando Tá a gente aqui. agora aí. É realmente assim, a gente mexe de fato com o sonho das pessoas, né? Que é a casa, é o lar, é o lugar onde que no final do dia vai chegar em casa. E através disso a gente acaba levando a mensagem. Às vezes a gente nem precisa falar, mas Deus está tão naquilo ali, que é no lar, na família, né? E a gente edifica lares físicos, que também acaba sendo edificado lares espirituais, né? Que é o que a gente tem visto que é o nosso propósito. A gente, através da nossa família, a gente ajudar a edificar outras famílias. E a construção vem de forma a agregar isso, né? Na verdade, através do nosso, como eu posso dizer, daquilo que a gente tem renda, do que gera lucro para a gente, do que a gente sobrevive, levando a transformação a novas famílias. Muito bacana. Interessante essa parte que você fala também da construção, porque quando a gente vai fazer um livro, também é uma construção. Você precisa ali começar, no caso nosso foi mais prático, porque era um capítulo, né? Mas quando você vai fazer um livro, Sim. realmente no todo, tem toda uma construção, tem toda uma Exato. metodologia. E aí é interessante, isso, os processos. E é legal porque no meio do caminho você consegue perceber que você tem um método, né? Com certeza vocês têm um método de vocês também aí, para construir, para conversar, tem todo um alinhamento, né, desse projeto, né? Aqui a Batista perguntando de onde eu sou. Eu sou aqui da cidade de Cesário-Lange, do interior de São Paulo, tá? Tudo pertinho, assim, eu tô aqui a 2 horas de São Paulo, mas é uma cidade bem, assim, tranquila, onde eu moro aqui, tem um pouco mais de 18 mil habitantes, tá? E aí o Thiago com a Amanda são do Rio de Janeiro, né? Pelo sotaque a gente já consegue perceber, né? Eu gosto bastante do pessoal do Rio, porque tem esse sotaque maravilhoso, né? Inclusive, o meu avô nasceu aí, mas ele não tinha esse sotaque, né? Porque a família aqui também é do interior, mas meu avô também nasceu aí no Rio. Eu falo que eu tenho um pezinho aí no Rio, mas nunca fui, sabe? É o meu sonho também visitar aí, em breve, né? Agora, com essa proposta do chamado, com certeza a gente vai. É uma convocação, né? Vai ter que ir, com certeza, gente. Eu acredito que a Eloa não tá conseguindo entrar aqui, eu tô vendo aqui, o nominho dela não tá aparecendo. Choveu aqui na região, de repente deu um problema na internet. Ah, entendi. Assim, A nossa eu quero também está oscilando. Ah, tá. E eu quero agradecer muito a participação de vocês, fiquei muito feliz em conhecê-los aí, né? E continue realmente prazer. realizando sonhos, realizando projetos, deixando assim os rostinhos felizes, né? Você chega lá e como que é a sua sensação na hora de entregar a casa? Eu fico imaginando, eu vi assim um reel seu que você fez, né? Ali entregando a casa. Meu Deus, como que fica o coração nessa hora, né? Você fala assim, mais um projeto concluído aí. Porque assim, antes da entrega da chave, de fato, né, muitas pessoas são envolvidas, né? Que na hora dos aplausos, vamos dizer assim, elas não estão. Então, por exemplo, tinha uma pessoa que nos ajuda, o Michel, ele estava na live. Então, assim, é muito trabalho físico, né? Não só físico, mas como um trabalho também emocional, intelectual, antes da entrega das chaves. E a pessoa que está recebendo, às vezes, não tem a noção, né, do tamanho sacrifício, vamos dizer assim, que foi imposto ali para entregar um sonho. E eu também acredito que na hora de fazer um livro, ou na hora, por exemplo, da Heloísa, que ela mexe com farmácia, de vender um remédio, antes de tudo aquilo ali, alguém teve que entregar uma coisa, né? Então, o pedreiro teve que entregar a disposição dele e executar
bem executado o serviço, e da mesma forma o ajudante, aí vem o fornecedor, e aí teve a fábrica que teve que fazer, e depois a logística. Então, é muita coisa envolvida, né, até de fato você receber a sua chave e a sua família ser abençoada. Então, eu quero agradecer a todos os envolvidos, né? Não tem sido fácil de uma maneira geral, né? A gente, quando está disposto a empreender no Brasil, realmente tem que ser guerreiro, né? Porque além de uma burocracia, existe alguns fatores que vêm para tentar te desanimar, te querer fazer parar. Existe a questão da corrupção em todos os setores. Então, como a gente está querendo fazer a diferença, então a gente não procura esse caminho, que às vezes é um caminho mais fácil, vai por um caminho mais longo, mais demorado, então você tem que pagar um preço maior. São N fatores, né, que antes da entrega da chave acontece, mas mesmo assim, com todos os sacrifícios, é muito gratificante a gente, de fato, entregar um sonho, né, para uma família. Que bacana, que bacana. E Amanda, como que fica aí nessa situação aí, na hora de entregar o projeto? Você também participa ou você faz mais assim a parte do começo aí do projeto? Você também vai junto com o Thiago nessa hora da entrega? Como que funciona? Não, vou junto, né? Eu é sempre que oro, né? Entregando a chave, consagrando, né? A chave, Thiago sempre me dá essa oportunidade de estar ali orando. Faço os vídeos, as fotos. A gente sempre está junto em tudo. E é uma sensação assim de um filho, né? Você gerou, você passou todo aquele tempo, você sentiu todo o preparo, dores do parto, quando está pronto, nasceu o filho, você vai entregar. Realmente assim, é meu. Mas é uma sensação de assim, dever cumprido. E você olha a cerâmica para ver, porque a mulher é mais detalhista, né? Para ver se não tem cerâmica quebrada, para ver se não tem, né, nada vazando, para realmente a pessoa chegar ali e usar da melhor forma. E assim, limpo, quando tem que limpar, ó, tá chegando a hora, a pessoa já foi lá, tirou toda a sujeira, né, da casa, fez aquela faxina grossa. Aí quando a pessoa está chegando, vem, né, passa um pano para a pessoa sentir o chão limpinho, sem poeira. E às vezes as pessoas, quando olham para a gente, é só a foto bonita no Instagram. Mas por trás de tudo isso, a gente sua a camisa, realmente a gente veste a camisa de força mesmo. É verdade. Não tem como comparar o bastidor com o palco. É totalmente diferente. Isso que vocês falaram é verdade. E assim, eu quero agradecer muito a vocês. A nossa live já está chegando ao final. E realmente foram muitos códigos aqui que vocês liberaram. Né? A gente está aí fazendo essa troca, né, de 2 estados diferentes, mas a gente está muito perto. E eu quero deixar uma mensagem para vocês, que é do meu livro, inclusive, que é uma coisa que eu percebo que às vezes as pessoas não têm muita noção, né? Que é essa nossa frequência, né? Quando nós nos unimos a outras pessoas, tem uma frequência, né? E essa é a minha mensagem, né? Quem não está na mesma frequência que nós, não entende o que acontece na nossa vida. Então está no meu livro, e é verdade, porque quando eu estava escrevendo ele, eu percebia que, assim, as pessoas ali ao redor estavam assim, tá difícil para eu poder extrair o livro, a mensagem e tal, mas ela não estava na mesma frequência. Então, se você está na mesma frequência, a gente vai muito longe, né? Um consegue sentir o coraçãozinho do outro, por mais que a gente esteja longe, né? Por mais que a pandemia dificultou um pouco, né? Trouxe-nos essa distância, né? As crianças mesmo, eu vejo aí, a minha filha, né? A gente está nesse processo para ela ir para a creche, ela não conseguiu ainda, porque ela pegou realmente o comecinho da pandemia. Eu vejo o quanto isso afetou, né? Afeta muitas vezes até a criança de falar. Então, e faz falta esse convívio, essa aproximação. E essa frequência ela é muito importante. E eu vejo que esse nosso grupo gigante aí de escritores, né, do nosso movimento do livro chamado, tem essa frequência. Eu vejo ali pelo grupo, o pessoal ali compartilhando, um ajuda o outro, sempre que acontece alguma coisa, eu pensei nessa ideia, o que vocês acham? Então é muito bacana. Até acredito que a gente já tem uma data, né, o nosso lançamento, aí se o Marcelo tiver aí puder confirmar, tá para o dia 21 de fevereiro já, né, o nosso lançamento. E assim, no começo vai ser online, mas a gente tem essa ideia, né,
essa ideia ousada aí de a gente fazer no presencial e reunir esses 52 aí, porque a gente vai entender um pouquinho de cada um, compartilhar a história, e eu tô desesperada para ler esses outros códigos aí, não vejo a hora do meu livro chegar, né, pra gente poder também, eu quero fazer também uma live aí compartilhando alguns códigos, né, desse lançamento, assim como eu fiz do 300, né, que a gente sente que tem coisas, muita coisa pra gente compartilhar, e o pouquinho que a gente tem, a gente consegue ajudar o outro, né? É o famoso que aquilo o Pablo fala, né? O seu conteúdo ruim salva outra pessoa. Então a gente não pode pensar assim, meu conteúdo não serve, eu não sei falar, eu não consigo nem abrir uma live, mas é só começar. Assim como vocês tiverem esse desejo no coração de começar, né, nesse movimento de construtora, que é uma coisa muito séria. Eu vejo aqui perto da minha casa tem um condomínio sendo construído aqui também, sabe? Então assim, a gente vê aquela movimentação, eu acho lindo, porque são muitas pessoas envolvidas, como você falou, não é do dia para a noite, né? Tem muitos processos, como a Elô também fala, e a gente precisa viver cada um deles, né? E aí chega lá no final, você fala assim, meu Deus, quanta coisa surgiu aqui, aí você já nem, é que nem um parto, né? Você já nem lembra da dor mais, só quer viver aquele momento de alegria, de felicidade, e aquela entrega da chave, aquela chave deve ter um peso ali, né? Tem um peso ali, falando, não, aqui tem muita correria, muita conquista, muita oração, como a Amanda falou, a gente precisa realmente estar unido a Deus, né? Inclusive é uma das tarefas que eu coloco 12 tarefas no meu capítulo, porque eu concluí ele no dia 12, então eu comecei a falar, dia 12, então eu vou colocar 12 tarefas, né? Que é pra gente ter esse contato com a palavra, a gente realmente compartilhar um pouquinho que a gente sabe, porque Deus, ele dá-nos mensagens novas, né? A gente precisa viver algo novo todos os dias. Mas lembrando das nossas experiências, porque a gente precisou passar por muitos processos para chegar até aqui. E todos eles são muito válidos, porque não dá para pagar o passado, mas a gente pode pegar o que é de bom no passado e trazer para o presente e realmente fazer as coisas acontecerem. Isso. E eu quero que vocês deixem uma mensaginha final aí para esse povo que está aqui, são 17 pessoas aqui no momento, e para que eles, o que eles têm que fazer aí realmente para ouvir esse chamado, assim como vocês ouviram, né? Eu lancei eu vi uma perguntinha assim lá no grupo, né? Alguém aqui quer fazer parte de um livro e tal, assim, sabe? Na hora eu fiquei sem entender, eu falei, eu topo, né? Aí depois o Marcelo entrou em contato comigo, eu falei, é pra já, né? Então, assim, o que você deixa de mensagem para esse povo que tá aqui, para eles ouvirem o chamado, né? Se eles têm que realmente, não tem que ter dúvida, é certeiro, Deus está te chamando aí realmente todos os dias, mas precisa ter essa sensibilidade. Isso, deixa sua mensagem aí para a gente já finalizar também. Todos nós, né, independente de quem seja, tem alguma coisa para agregar na vida de alguém, tem alguma coisa para fazer com que a outra pessoa enxergue de forma diferente. Então, o título da nossa não construa nada, se conecte ao construtor. Na verdade, o construtor não sou eu, né, mano? Somos nós. O grande construtor é o Senhor, né? Então, vocês estão aqui, aquele desafio diante de Deus não é nada. Então, essa é a mensagem, Amanda. Pode deixar alguma palavra aí. É que não venhamos dar ouvido ao medo, né? Porque Deus, ele sempre nos garante, né? Todo tempo ele vai estar nos orientando, e por mais que hoje a circunstância diga que não, mas que você possa entender que Deus, ele tem algo específico para você. Não olhe para o amigo, porque às vezes você olha e vê que as pessoas estão avançando, você está parado e você pensa, como assim? Mas Deus tem algo específico para você. E Ele, com certeza, ele vai falar no seu coração e você vai ouvir. Porque nós conhecemos a voz do nosso Pai. E ela é irreconhecível. E eu tenho essa certeza que nesse tempo nós faremos coisas maiores e melhores. Porque Ele tem me chamado. Basta você levantar e fazer aquilo que Ele tem convocado você, como realmente um general, sem ter medo do que as coisas, as circunstâncias te dizem, né? Eu acredito, um tempo melhor, um dia melhor, né? Vamos conseguir alcançar famílias e pessoas que estão aí esperando,
né, a nossa voz. É isso. Eu costumo falar também Obrigado, nas minhas lições aqui, né, que existem dois lados da escrita. O lado A, que é Deus, o autor, e o lado B, que somos nós, os transcritores. A gente só transcreve aquilo que já é dele, a mensagem é dele. Mas nós somos a principal ferramenta, precisa de nós para poder fazer acontecer. Então ele dá a mensagem, mas se a gente não se mover, né, porque ele age no movimento. Então eu peço para que vocês que estão aqui na live, realmente depois a gente vai subir essa live, compartilhem com o máximo que vocês puderem, né? E também ajudem nesse processo a enviar essas mensagens para as pessoas e fazer esse chamado, porque depende de você, depende realmente da sua ação e você precisa entrar em movimento, porque Deus ele vai agir no processo, ele vai construir coisas novas e aí vai fazer com que você leve essa mensagem que é a missão que ele nos deu. Saiam de 2 em 2, né? E levem essa mensagem. Deixe esse alcance chegar a acontecer até as pessoas. E hoje, ainda mais com a tecnologia, né? Tá tudo muito mais prático, mais simples. Então, eu quero agradecer muito vocês. Vamos tirar nosso print aqui para esse povo depois compartilhar também. Vou tirar aqui um pouquinho os comentários. Vamos tirar nosso print para a gente registrar esse momento, né? Agradecendo também cada um que passou por aqui, cada um que vai assistir no gravado depois. É muito importante a gente lembrar deles, né? Porque o alcance acontece muito depois no replay, tá bom? Então, vamos lá para o nosso print. Foi. Acho que foi, né? Deixa eu desativar aqui novamente. Então, agradeço muito vocês. Foi um prazer conhecê-los aí. A gente vai se conectando muito mais. E esse projeto ele vai muito longe, né? Porque o chamado, a gente foi chamado. E muita gente que está aqui também, com certeza, foi chamada. Então, eu quero agradecer muito vocês. Fiquem com Deus aí. Obrigado, que Deus continue derramando muitas bênçãos sobre vocês. E que realmente muitas obras aí surjam aí para vocês realizarem e que vocês ajudem essas pessoas a construir esse sonho, que é ter uma casa própria e realmente ajudar outras pessoas. O que a gente está fazendo aqui é multiplicar talentos, né? Levando essa mensagem exclusiva e única e particular, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Prazer. Tchau. Prazer, tchau, tchau.